Olá, eu sou João Paulo, estou falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade e Minas Gerais, um estado de espírito. Hoje é 16 de fevereiro de 2023 e essa mensagem vai hoje para aqueles que estão indignados com o Brasil e que esperam que as Forças Armadas façam alguma coisa. Eu tenho visto, recebo no WhatsApp muitos questionamentos colocando em xeque a posição das Forças Armadas, e eu quero dizer para todos vocês, principalmente para você que está indignado, sabe, que está achando que as Forças Armadas têm que ter uma responsabilidade de restabelecer a normalidade nesse país. Eu quero dizer para vocês, com toda sinceridade, na altura dos meus 63 anos de vida, dos meus cabelos brancos, das minhas experiências vividas ao longo desse momento que eu já vivi na parte política, na parte militar, que eu conheço da realidade brasileira, eu quero dizer para vocês que o Brasil nunca esteve tão perto de se tornar uma democracia realmente forte, sadia, um país soberano na sua integridade, igual estamos vivendo agora. Seria muito importante que todos tivessem a capacidade de ver desse panorama que eu estou vendo, essa visão angular que eu estou trazendo aqui para vocês e que mostra que esse momento é um momento de muita riqueza. E eu digo para vocês, e aí, se vai doer em alguém, se vai se sentir ofendido, olha, pedir que as Forças Armadas atuem, isso é papel de menino mimado, menino acostumado a ter tudo fácil, sabe? Democracia não se conquista com tanques nas ruas. Nós estamos tão perto de manter isso, a democracia estabelecida de forma plena no país. Vocês não fazem ideia o que é ter vivido longe da democracia. Vocês achavam que estavam vivendo democracia, não estavam. A eleição do capitão Bolsonaro, um ex-militar que estava na parte, na vida civil há mais de 20 anos, e que trouxe essa expectativa de restabelecer a democracia plena no país, é uma conquista dura, não é fácil não, e foram 4 anos de provocação, de instigação, de incitação para que o governo anterior estabelecesse um autoritarismo que justificasse uma ruptura institucional para trazer de volta umas forças políticas que não agregavam para a democracia. Então foi assim, para o Brasil, um momento de muita riqueza, porque a eleição do Bolsonaro, tida como uma exceção, proveniente de um abraço dos afogados, que eu diria assim, de grupos políticos de esquerda que dominavam o cenário político, em que um dos grupos prendeu um dos líderes para ver se ele preso conseguia recuperar o poder. Então, nesse imbróglio que se estabeleceu, abriu uma fresta e aonde que o povo soube se fazer presente e resgatar alguém que pudesse trazer esta janela, essa fissura nesse sistema que estava aí colocado há muito tempo. E é claro que a eleição de uma pessoa dessa forma trouxe uma turbulência muito grande em grupos organizados de esquerda e também de corporações empresariais, de grupos que não são muito afeitos à democracia, que não gostam de povo na rua, que classificam aquele 7 de setembro como um ato atentorial, um atentado contra o regime, desde quando colocar uma multidão na rua para gritar pela pátria, para estabelecer o orgulho de ser brasileiro, é considerado uma coisa de caráter criminoso, mas é o que eles tentam passar, entendeu? É esse grupo que está aí, de certa forma, agonizando, Por quê? Porque nós conseguimos viver 4 anos de plena democracia, e não sou eu quem digo isso, quem diz isso foi o Pacheco, que foi presidente do Senado, que o Senado viveu
né, o biênio mais produtivo dos últimos 30 anos. Foi o presidente da Câmara, né, Arthur Lira, reeleito com votação recorde da história da democracia brasileira. Então, este quadro que está sendo apresentado, esta nova visão de Brasil que está sendo apresentada, me enche de orgulho, sabe? Me enche de satisfação. Eu estou com uma esperança muito grande. Eu queria contaminar todos vocês com isso, sabe? É tão rico ver, né, os antidemocráticos agonizando. Você vê, por exemplo, a decadência moral, ética, de credibilidade que assola, né, esses grupos empresariais que controlam meios de comunicação. Né? Você percebe como eles estão deteriorando, né? Eles estão perdendo, eles estão. É como se fosse uma bolha de sabão, que você percebe que ela está ali, redonda, mas ela vai ficando invisível, ela está se deteriorando. Então, esse é um momento rico. Para quê? Para que Forças Armadas? Para que colocar agora, né, os tanques nas ruas, se nós estamos com a democracia batendo na nossa porta? Estamos prestes a estabelecer a nossa democracia que nós estamos querendo. O nosso Congresso está muito forte, a Casa do Parlamento hoje está muito forte. Nós estamos conseguindo, né, alcançar o Parlamento. Você vê aí, nós temos pouco mais de um mês, já tem uma CPI colocada contra esse governo. E o governo está desesperado por causa dessa CPI. Um governo que se achou eleito, que embora diga-se uma eleição apertada, que deveria trazer um discurso de unidade nacional para governar, mas que ele não consegue estabelecer esse discurso de unidade, e com isso ele só vai fragmentando ainda mais as suas bases de apoios, tanto no campo empresarial, no político, entendeu? Como no econômico, porque esse discurso de revanchismo que ainda está sendo colocado sobre um governo anterior, que sim, que foi um governo democrático, e que é o terror desse grupo que está aí se colocando, ainda ele debate com esse dilema. O atual presidente, ele tem uma obsessão, né, de querer incriminar o ex-presidente, né, por enxergar que ele está batendo num paredão, ele não consegue atravessar esse paredão, né? O sonho, o objeto de consumo, né? Tudo que o Lula percorreu durante a sua vida política foi ser um Bolsonaro, foi ser um líder autêntico, um líder espontâneo, um líder que chegasse nas urnas e fizesse uma votação expressiva, sem precisar de subterfúgios, sabe? Sem precisar estabelecer uma mentira espelhada como se fosse verdade. Então, é muito, assim, agoniante, sabe? O homem chegar no fim da vida e depois de ter passado por todos os processos eleitorais para presidente durante todo esse período da volta da democracia, né, que eles entendem como democracia, né, e não conseguir viver isso que o Bolsonaro conseguiu viver nesses 4 anos, sabe? Ser esse líder espontâneo, essa pessoa carismática. Não sou bolsonarista, sabe? Eu tenho assim minhas convicções, sabe? Não quero dizer que eu vou falar bem do Bolsonaro porque eu sou bolsonarista, não, sabe? É uma coisa evidente que está aí, né? As pessoas que hoje têm uma certa resistência com essa presença, né, dessa liderança, é um pouco assim de nostalgia mal resolvida, né? O homem não está aqui no Brasil já tem um tempão, mas não sai da boca dessa turma, porque essa turma ficou complexada, ficou traumatizada, né, com a democracia chegando de fato. Então eles estão vendo que eles estão sendo empurrados, né, pro gueto da história, e isso aí que é de uma grandeza tão grande, né? E o Exército Brasileiro, ele não tem essa visão, sabe, de que as coisas não estão indo para o lado certo. Estão indo sim, vocês podem ter certeza que estão indo, né? Nós vamos resolver isso no parlamento, nós temos uma maior democracia, nós esperávamos ter
é muito maior do que nós esperávamos ter, né? Então esse desespero que está aí, né? Esse momento turbulento que está aí, é realmente um momento de muita grandeza. E eu quero passar esse otimismo para vocês, sabe? Vocês que são patriotas, vocês que são legalistas, vocês que amam a pátria, que amam o Brasil, que amam esse chão, entendeu? Que se identifica com essa nação, com as suas riquezas, com seus valores, né? Com a sua cultura, com a sua arte, com as suas riquezas minerais, naturais, biológicas, né? Com esse sol maravilhoso que nós temos, com esta costa maravilhosa que nós temos, com essas matas maravilhosas que nós temos, com essa diversidade que nós temos de um povo bastante heterogêneo. Nós somos um país muito privilegiado, sabe? O Brasil hoje é uma vitrine para o mundo. O mundo está assim, olhando para o Brasil. O que está acontecendo com o Brasil? Gente, o Brasil está nascendo, está renascendo, o Brasil está revigorando, está acontecendo uma coisa muito interessante no Brasil, um movimento muito interessante no Brasil. Isso pode contaminar o mundo, sabe? E esse é o desespero dessa turminha que está aí. E aí, para terminar, só para terminar, tá certo? Nem tudo é ruim. E vou terminar com uma frase pequenininha. Eu quero dar os parabéns para o Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, pô, mas você vai elogiar o Lula dessa hora? Sim, eu me permito isso. Sabe por quê? Porque ele foi lá nos Estados Unidos, sentou com o tio Sam. E o tio Sam, sabe o que ele queria? Queria que ele assinasse uma carta de adesão ao enfrentamento contra a Rússia em prol dos Estados Unidos, dessas potências que estão aí, né? Para agredir os russos, ou então fazer da Ucrânia, né, um teatro de guerra, expondo aquele povo uma situação de extermínio que não é interesse para ninguém que é uma pessoa de bem. Então, nesse aspecto, esse Biden, esse presidente americano, não conseguiu. O Lula pode ter todos os defeitos do mundo, mas uma coisa ele não é. Ele não vai entregar a nação brasileira para essa turma aí. Não vai entrar num conflito bélico para satisfazer o ego, né, de um outro idoso que também já está quase no seu estado de demência. Mas, enfim, o Brasil está se renovando. Está se renovando. E olhem para o nosso parlamento. Olhem para a grandeza que o nosso parlamento está vivendo agora. Tá certo? E depois nós voltamos a conversar. Um abraço para todos, para vocês que são de esquerda, para vocês que são de direita, para vocês que são de centro, para vocês que não são coisa nenhuma, para vocês que são tudo isso, tá certo? Porque o Brasil é um só, nós somos um. Essa é a razão de ser nesse momento. Uma visão única de uma sociedade unida, confiante e que sabe fazer, né, o momento acontecer na hora certa, porque o nosso futuro não é nosso, são dos nossos filhos, são dos nossos netos. É isso que nós vamos deixar nesse legado, tá certo? Então, para vocês que estão tendo a oportunidade de vivenciar isso, e para vocês que não estão tendo a percepção desse momento, que estão perdendo essa oportunidade maravilhosa, sabe, de olhar, né, essa panorâmica que está se projetando para nós, para vocês que ainda está perdido, né, nesse pensamento, né, conflitante, obscuro que você ainda tem, né, para vocês eu peço paciência, que vocês, né, busquem essa visão. E para vocês que estão otimistas, sabe, que estão acreditando no que eu estou falando, que já alcançaram essa minha mensagem, que já alcançaram essa visão panorâmica que eu estou trazendo, comente, compartilhe o máximo que você puder, sabe? Um sonho sonhado sozinho é só um sonho. Um sonho sonhado por muitos é uma realidade. E eu vejo essa realidade. E quem vê essa realidade vai compartilhar esse vídeo. Tá certo? Então tá bom. Fiquem com Deus. E que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês. Protejam as famílias, as pessoas de bem,
aqueles que são bi, aqueles que são hétero, aqueles que são homo, aqueles que são o que quiserem ser, mas saibam, vocês nasceram para ser felizes, e aqui é o lugar certo, Brasil. Um abraço.